Olá, eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovanna Calenzani. E esse é o nosso papo de cultura, que você vai falar sobre onboarding. E aí tem muita coisa bacana pra gente discutir dessa bendita integração. É bendita mesmo, né? Porque é muito legal falar de onboarding e falar de integração. A gente começa assim, de repente a gente vai... porque é só pra abertura. Deixa isso aí, Fer, que vai ficar legal esse vídeo aqui. Mas, onboarding, tá. Vamos lá. O que é onboarding? Onboarding. E por que a gente não chama mais esse benedito de integração? Mudou alguma coisa? Não, ficou bonito o nome, né? Onboarding é mais bonito. É chique, né? Vende, né? Joga ChatGPT tem na onboarding. No final das contas, acaba sendo a mesma coisa, né? Integração é o onboarding inglesado, né? Mas é basicamente a ideia de integrar um novo colaborador à companhia. A gente gosta, não só porque a gente produtou isso, mas a gente gosta da ideia do onboarding ser um onboarding 360 graus, onde a gente dá mais velocidade para a integração desse colaborador no negócio, né? A gente consegue deixar o cara a par do que é o planejamento estratégico, a visão de futuro do negócio, a instituição como um todo, e depois já põe esse cara para jogar e ele vai conhecendo, ele vai se integrando às demais diretorias que não a dele, né? Ou as correlatas, ou as parceiras, ou todas, mas com mais tempo, sem precisar ou fazer um onboarding direto que ele fica sentadão lá um tempão, ou esticar isso que muita gente faz, é um modelo também... Na verdade, não existe ruim ou bom, né? Existe o melhor para o negócio, né? Mais aderente ao negócio, e existe um talvez melhor do que você esteja fazendo, porque a gente é assim, né? Mas aquele onboarding de 90 dias aí passa muito mais por acompanhar desempenho do que propriamente chamar isso de onboarding, de integração, né? Acho que isso que é um ponto para a gente discutir. Mas no final das contas, é basicamente isso, né? Como é que a gente integra um novo colaborador, uma nova pessoa no nosso time? Por aí. Te respondi? Respondeu. Então tá bom. Era isso? É, sim. Maravilhoso. Tá, super legal o onboarding. E daí? O que eu faço com isso depois? Para que fazer, né? Para que fazer, por que fazer? No final das contas, qual a grande finalidade? Eu não posso chegar um cara, já sei da competência dele, e eu sei que eu preciso desse cara aqui para pegar essa caneca e botar em cima desse negocinho aqui. Bolacha, né? Que chama, inclusive, e não é biscoito, cariocas, é bolacha, mas não é aquela bolacha. A gente fica nessa discussão. É para fazer o enquadramento de mim com uma cara. Uma cara tipo corte, né? Renan, Diana, nosso time de cariocas aqui. Mas pensando nessa visão de que a competência eu acabei de contratar. Por que eu preciso integrar esse cara se ele vai fazer exatamente isso aqui? Eu acho que uma coisa bacana a gente está vivendo aí num mundo, pode ser que eu erre, tá? Que já estamos no cliente 5.0, né? Se já tiver o 6.0, gente, eu tô errando, tá? Mas imagina por que temos cliente 5.0 hoje em dia? A gente fala muito, de novo, de qual que é a experiência que eu, empresa, eu, fornecedor, quero gerar nesse cliente. Então, vivemos num momento em que é importante a gente entender o que a gente vai fazer esse consumidor, esse usuário sentir quando ele utiliza um produto que é meu, quando ele compra algo que é meu, quando ele conhece algo que eu fiz, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, o para que devemos fazer é algo parecido com isso. Eu quero gerar uma experiência nesse colaborador para falar o seguinte, sabe aquela vaga que você viu muito bem divulgada nas redes por aí? E quando a gente fala, né, de uma divulgação, a gente prometeu lá que a gente é maravilhoso. LinkedIn... Employee Experience. LinkedIn voando. Pocando, como já que a gente tá falando de carioca, eu trouxe um capixabês aqui, para quem não sabe, pocando é bombando. E aí, de repente, a pessoa chegou lá na sua casa, né? Chegou naquele ambiente que é muito comum a sua rotina, não a rotina dessa nova pessoa que está entrando. Então, ela vai entrar, ela vai precisar saber o que esse negócio faz, né? Uma coisa eu produzo tal peça, mas o que é esse negócio? Uma coisa é o que ela achou na internet, que ela fez uma busca. Espera-se que sim, espera-se né? Que na entrevista... Colaborador, faz isso aí, cara. Não, ele já fez, o recrutador já pegou, ele no pulo, Boa. se ele não fez essa lição de casa.
Mas então, o que é esse negócio? O que é esse mercado? Qual é a missão, visão, valores? Então, de novo, se eu sou um colaborador que eu entro, eu minimamente preciso saber disso. E no segundo momento a gente, quando a gente está numa cadeira de líder, a gente tem expectativa que o que aconteça, ele já entra, cara. Voando, 110%. Só chega e vai, só né? Traz resultado. Mas ele minimamente precisa conhecer algumas coisas. E esse minimamente, quando a gente fala do que um RH vai produtar para entregar para a organização, eu preciso contextualizar quais são as regras do jogo. Então, de novo, já falei o que tem, agora eu vou falar um pouquinho. Olha, essa diretoria aqui em que você vai fazer parte, você vai jogar o jogo mais com essa diretoria aqui, do RH, por exemplo. Aqui a gente faz isso, isso, isso. Hoje em dia a gente tem esse projeto. E aí, num segundo momento, ele pode conhecer as outras diretorias de uma forma uma visão mais macro. Ele não precisa se aprofundar naquilo. Então, basicamente, estou falando que o onboarding é um grande boas-vindas para que esse novo integrante ele conheça como minimamente aquilo funciona, para ele não dar uma bola fora, né? Então, assim, se temos lá como um valor dessa empresa que é bacana, ele cuidar, sei lá, me ajuda aí num exemplo. Ele toda vez que ele toma uma água numa caneca, ele precisa lavar essa caneca. Se a gente não falar isso no processo de integração, por exemplo, ele pode achar, né? Em algum momento que ele simplesmente não precisa lavar a caneca dele. Usei e alguém em algum momento vem e lava. Um exemplo muito simplificado, só para a gente conseguir tangibilizar a ideia. Então, basicamente estou te falando que essa empresa funciona dessa forma. Então, por mais, por exemplo, que esse profissional já tenha trabalhado em outras experiências, né, da sua carreira, em uma empresa que é do mesmo segmento, por exemplo, a gente está falando o seguinte, aqui dentro funciona dessa forma. Maravilhoso que você tenha experiência técnica que você está trazendo do mercado, mas aqui temos regras que provavelmente não são as mesmas, então vou te contar, tá? Então contei para o colaborador. E o que o negócio ganha com isso? Exatamente essa agilidade nessa entrega. Então, se ele minimamente entendeu, ele não vai perder tempo, por exemplo, fazendo o que não pode fazer, operando de uma forma que ele não deveria operar, fazendo coisas que ferem, por exemplo, uma gerência de compliance. Sim, um código de ética. Isso. Então, a gente ganha velocidade exatamente desse entendimento entendi o que eu posso fazer aqui nesse lugar. Então, deixa eu começar a me adaptar, né? Não necessariamente ficar exatamente igual, porque quando a gente traz uma pessoa nova, a gente quer exatamente essa oxigenação, esse novo que vem de fora. Mas tem algumas premissas básicas que esse integrante ele precisa conhecer para poder fazer parte desse grupo. Boa. Acho que uma coisa que você falou, eu gostei dessa oxigenação, porque a gente costuma dizer que um grupo passa a ser um novo grupo a partir da chegada de um novo integrante, né? Porque uma nova pessoa mexe com tudo o que está acontecendo naquele ambiente, né? Seja um novo filho, seja uma nova pessoa, um novo filho no time, né? Pode ser um novo líder, pode ser um novo colaborador, um liderado, enfim, pode ser qualquer outra nova pessoa, novo integrante. Quando a gente fala de onboarding, e a gente está falando dessa integração que traz a regra, como você colocou, a política, o que precisa ser feito, tem um combinado muito legal em integração também, em onboarding, o nome que você quiser, tá, gente? Põe aí, Fer, na hora de digitar, põe lá integração, onboarding o tempo inteiro. Mas tem um combinado muito legal que é o jeito de ser, de fazer, né? Então, eu gostei desse exemplo de, você vem de uma empresa de TI e traz aquela competência técnica. Quando você vem para cá, por mais que você vá entregar aquela competência técnica, e é o esperado, por isso que você está vindo, o nosso jeito de fazer essa entrega talvez vá ser diferente, muitas das vezes do jeito anterior que você estava acostumado. Então, sejam as trocas, sejam a forma, seja quem eu busco, onde eu procuro essa informação, como é que eu construo relações aqui, eu posso ir direto, não posso, existem rituais diferentes ou não. Como é que funciona essa forma? O que você pode discutir? A gente fala muito disso porque a gente já fez um monte aqui na Arax, né? Mas
Fala um pouquinho sobre estrutura de onboarding ou de integração. Eu acho que o primeiro pensamento sobre o onboarding ele não é do RH, né? O RH puxa esse assunto, né? Ele é o detentor, né, de administrar esse assunto nas empresas, mas essa entrega é uma entrega pensando que colaboradores das diversas diretorias farão parte desse momento que é o onboarding, né? Porque é um momento, simbolicamente é um grande ritual, né? Assim como a gente falou em outros papos de cultura, que esse planejamento estratégico é um grande ritual, o onboarding é um grande, né? E é a porta, é como se fosse não é mais a primeira impressão, né? Porque a primeira impressão ficou nas redes sociais, mas esse momento que ele vai falar assim... A grande impressão também. Ou do tipo, eu estou reforçando o que eu vi nas redes sociais, ou nossa, nada a ver o que venderam para mim aqui. Falaram que essa empresa era super inovadora, que a gente fazia isso e aquilo, quando eu chego aqui não tem nada disso. Mas enfim, então quando a gente fala disso, a gente está falando de um movimento que ele é da organização. Então a nossa primeira dica, se a gente fosse fazer aqui uma estrutura / dicas... Checklist, hein? Eu, RH, entendi que eu preciso renovar a minha integração, o meu onboard, eu vou chamar uma consultoria, eu vou fazer sozinho, isso não importa muito, mas o primeiro passo eu vou falar para os outros meus colegas de outras diretorias, ou seja, para os outros diretores, para os outros gerentes, que eu vou reformular o meu onboarding e que antes de eu começar a fazer algo, eu quero ouvir a opinião deles. Então, você pode se reunir, literalmente, com os outros diretores e ter lá um roteiro. Como é que você enxerga hoje o nosso onboarding? O que você percebe que quando um colaborador entra na sua equipe, o que você acha que fez sentido, que foi bom? O que você acha que faltou? Quando ele fala com você, né, de uma primeira vez, ele te dá algum sinal do que poderia ter sido feito diferente, né? É claro que muitas empresas têm algumas pesquisas, tal, mas a gente sabe que um papo é um papo, né? Diferente de pesquisa. Totalmente. Num outro momento, você pode fazer a mesma coisa com o nível gerencial, que está mais ali naquela operação de receber esse novo colaborador. E uma outra sugestão que a gente dá é exatamente começar a conversar com os colaboradores que acabaram de entrar. Então, como RH lá atrás, eu já fiz isso. Então, deixa eu perguntar muitas vezes para o colaborador que acabou de entrar, ele está fresquinho naquele onboarding. E ele vai falar assim, quando eu entro, o meu acesso não é liberado pela TI, por exemplo, demora. E aí eu fico, às vezes, sem ter o que fazer. Aí você fala, preciso começar a mexer nisso aqui. Então, entenda o contexto do que você já tem, do que está dando certo, do que não está dando certo. Então, esse é o primeiro caminho. Num segundo momento o que o negócio... A gente sempre vai falar sobre isso, mas o que o negócio precisa, que é imprescindível, aquele novo integrante, a gente pensa que ele é um novo, ele acabou de entrar. O que ele precisa saber nessa primeira semana? Ou seja, não tenham a expectativa que esse novo integrante vai ter a mesma bagagem de conhecimento do que uma pessoa que está há 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, eu sei que tem uma ansiedade nossa em fazer com que esse colaborador entenda da maior quantidade possível de informações, né, receba. Mas o ponto a gente sabe que o nosso cérebro não vai funcionar tem uma desse limitação. jeito. Então, assim, não adianta fazer um onboarding, por exemplo, que dura 60 horas. Então, assim, qual é o conteúdo que é imprescindível que aquele profissional receba nessa primeira semana? Então... Gi, não é te cortando, é te agregando. Você falou de realmente o que é imprescindível é pensando na forma também, né? Porque botar uma pessoa sentada 40 horas, 60, para ficar ouvindo, a retenção é muito baixa. Mas aqui funciona. Cara, se o seu caso funciona, benchmark total, vamos conversar. Mas 60 horas, 80 horas e ficar socando informação nesse cara, a chance dele entregar tudo aquilo que você tá é muito baixa. Não é zero, mas assim, é um cara muito fora da curva, né? É uma pessoa muito fora da curva. Aí, de fato, o que eu realmente preciso que aquilo entregue? É forma, online, multimeio a coisa, isso, né? Até porque, dificilmente, e aí eu vou entrar numa seara delicada, mas dificilmente existe um RH
que depois vai falar o seguinte, deixa eu ver o que realmente esse cara aprendeu nesse conteúdo, assim, realmente, tá? Não avaliação de reação, não. Realmente, deixa eu ver o que ele conseguiu absorver. Muitas vezes não tem esse retorno. Então a gente falou o seguinte, conheça o que você já faz. É a primeira dica. Sim. Vai lá entender. Num segundo momento, avalia o que é imprescindível. Num terceiro momento, a partir desse entendimento do passo 1 e do passo 2, você vai desenhar a jornada de integração. O que é essa jornada? De novo, ele vai chegar num dia 1. O que vai ser esse dia 1? Quem que vai receber? Ele já vai ter computador? Ele não vai ter computador? Gente, é como se você estivesse organizando, vou botar assim, uma festa de 15 anos. Não sei se existe essas coisas ainda, mas um casamento. Você quer que a recepção daqueles convidados, que nesse caso o novo colaborador, ele é um convidado, né? Ele vai chegar naquele momento, é uma cerimônia. Então você quer que o guardanapo esteja colocado lá no lugar, porque eu não sei, que eu não tenho essa aula de etiqueta. Mas tem um lado do garfo, um lado, tem todo... Então, é exatamente isso. Essa jornada é isso. Eu quero que no dia 1 tenha um líder que vá lá e dê um cumprimento. Isso. Ou não vai ser assim, vai ser o RH. Então, essa jornada é o passo a passo mesmo, assim, sabe? É como se você estivesse se colocando na cabeça do colaborador e pensando o seguinte, se eu sou uma pessoa que estou entrando nesse lugar físico pela primeira vez, o que eu preciso saber? O que vai fazer com que eu me sinta mais à vontade? O que eu minimamente saiba que se eu tiver vontade de beber água, eu não preciso pedir permissão, ou preciso, depende da empresa, mas assim, como é que eu posso aqui nessa primeira semana? Porque na primeira semana eu imagino que a gente, como um novo colaborador, a gente está no movimento de observar o que pode e o que não pode. Cara, é um novo ambiente, né? Tudo por que não já entregar isso para a pessoa? Estou te entregando o que pode. Beleza. Então eu fiz essa jornada. Num quarto momento, eu vou fazer o seguinte, bom, para fazer tudo isso, eu vou precisar de uma consultoria? Não vou precisar? Eu vou ter um curso que ele vai fazer? Vai ser presencial? Até na minha plataforma? Então, essa é mais a parte do formato, né? Pensar sobre, eu tenho um público-alvo específico e ele vai aprender melhor essas informações da integração, se for na plataforma, se for um misto de plataforma, com alguém do RH depois fazendo um bate-papo, é uma decisão de cada empresa. E o desdobramento disso é também fazer com que a liderança entenda que, de novo, a integração não é do RH. O RH, ele conduz esse assunto, mas a integração é do próprio líder. Então, qual é o meu papel? Então, o RH precisa falar assim, olha, a gente desenhou aqui para você um roteiro do que você vai precisar fazer. Antes, durante, como se fossem esses 90 dias de acompanhamento, como o Lucas falou, e o depois RH, valeu, foi maravilhoso, ele chegou aqui, coisa linda, era esse perfil de profissional que eu gostaria ou não? E se não for, o que faremos com essa informação? Ô Gi, eu vou pegar um desses pontos, você falou principalmente da jornada ali, é um momento, parece um momento jabá, mas é um momento muito mais dica, benchmark para valer do que jabá, né? A gente tem o onboarding 360 graus, que a gente chama aqui dentro da Arax, que é dividido nessa frente de institucionalzão para valer e depois cada diretoria ter o seu onboarding e respeitar tudo que é regra política, expectativa, comportamento dessas diretorias dentro de cada um desses onboardings, né? Mas uma coisa super legal que a gente tem feito é construir jornadas específicas para públicos específicos, que volta naquele ponto que você falou do líder, do perfil, de como é que o cara busca isso ou não busca. A gente se preocupou, né? Eu vou pegar um exemplo aqui pinçado, para não falar de muitos, não estourar demais nosso tempo, mas se preocupou em construir 11 perfis diferentes, se não me engano, né? 11 jornadas diferentes, antes do dia 1, né? Então, você chegou, onde você acessa, o que você acessa, você vai receber um e-mail, não vai, quem você pode procurar, não o nome, né? Mas a posição que você procura, isso. Onde você procura, seu computador chegou, o que você faz com aquilo, você não chegou no computador, onde você retira, é o seu
pessoal aí, dependendo do modelo de negócio, como é que eu acesso, o que eu acesso. Então, a gente criou jornadas de públicos diferentes, de cargos diferentes, líderes e não líderes, para poder, de fato, entregar a melhor experiência possível por meio de um onboarding, né? No fim das contas, é basicamente entender que a integração é respeitar limitações de que a pessoa não conhece o ambiente, que não é o RH é um meio, mas que é o líder, é o dono daquela vaga que precisa cuidar daquela pessoa, integrar essa pessoa, né? Mas que a gente precisa entender que o ambiente é novo. E como todo ambiente, você não sabe se você põe a mão no bolso ou não põe. Fica aquela coisa de começo de balada, né? Faz tempo que eu não vou, mas em todo caso, cruza o braço, dança, não dança, nem chama mais, talvez não chama balada. E eu acho que o último ponto, assim, para amarrar da etapa eu estruturei esse onboarding que é algo institucional, né? É uma cerimônia institucional que o RH está conduzindo para entregá-lo ao diretor. Mas eu, diretor, ou eu, gerente, eu preciso imaginar o seguinte, ok, ele chegou aqui para mim, aí eu faço a pergunta 1.1, que é o que é imprescindível ele saber nesse momento que ele chega para mim. Então, essa parte já é mais específica do próprio líder. Então, se você é líder, se você está assistindo a gente ou ouvindo, eu preciso nesse momento, então o onboarding, assim, eu acho que é um grande treino que nós do RH, a empresa, temos que fazer da gente dissociar um pouco do que é o óbvio pra gente. Então, de novo, é muito óbvio para quem trabalha 2, 3, 4, 5 anos numa empresa que as coisas funcionem de uma forma. Mas é como se, o onboarding é como se fosse você contando para alguém, uma narrativa que você constrói, é literalmente uma narrativa que você constrói para alguém que está chegando. Você vai contar uma história que é assim, é assado. E aí, quando o líder chega, acho que nessa quarto ponto da dica, já não lembro mais, ele vai falar o seguinte, bom, então tá, então agora ele chegou para mim, então ele vai precisar saber mais, né, disso, daquilo outro. Quem é o colaborador da minha equipe que vai, de uma forma mais da rotina, da operação, treinar? Uhum. Porque a gente sabe cá entre nós que não é o líder, gente. Então, assim, quem vai falar pro cara, olha, quando você faz um documento, é aqui que você salva, você nomeia assim, você abre a pasta tal. Não é o líder que vai fazer isso. Mas o colaborador, ele precisa ter esse padrinho ou essa madrinha já nomeado para ele saber, ok, quando eu tiver um perrengue aqui, é essa pessoa que eu chamo para me apoiar. Então, de novo, é a gente se dissociar do que é óbvio do nosso dia a dia e pensar que a gente vai estar contando tudo isso pela primeira vez para uma pessoa. Então, esse é o trabalho. Se a gente conseguir fazer isso muito bem, maravilhoso, o onboarding está maravilhoso. Que isso é total da nossa colinha aqui, né? O próximo ponto seria sobre a evidência de sucesso do onboarding. Seria, não será? Porque praticamente isso é uma evidência de sucesso, né? Se eu conseguir fazer com que essa pessoa chegue, identifique a pessoa que ela pode contar, com quem ela pode puxar determinada informação, entender que a aprendizagem organizacional se dá daquela forma e com quem ela vai, onde ela vai buscar determinada informação, o onboard, eu vou cortar a frase no meio, o onboard é uma grande curadoria, né? Onde eu encontro, o que eu encontro, em que momento isso chega. Se eu for falar de benefício antes de falar da regra, eu vou perder o cara de repente. Tem que ter um menuzão, um menu. Exatamente. Com busca, menu com busca. A gente gosta da palavra jornada porque é muito isso, né? Mas qual que é essa jornada? O que a gente espera? Começo, meio e fim dessa experiência do cara. E esse fim, no final das contas, é só um fim desse recorte, né? Passagem, né? É a passagem. Aí, como evidência de sucesso, além disso que a gente está falando, do cara conseguir, da pessoa conseguir achar a informação que ela precisa sem sofrer, isso, eu acho que o ponto é esse. Eu acho que é boa. Sofrer na integração, né? Você já está chegando num ambiente que as pessoas já estavam ali. Exato. E aí elas já se conhecem. Você chegar, por exemplo, a festa começou meia-noite, você chega às 2h30 da manhã. Exatamente. A piada já aconteceu, alguém já tomou um tombo ali, derrubou um negócio. Então, assim, as piadinhas internas já existem, você vai chegar meio perdido, você vai dar aquela risada sem graça porque você viu alguém rindo, mas não entendeu muito bem. Então, a integração, no final das contas, é chegar numa nova família. Você não conhece o tiozão da piada do pavê ainda.
E aí você não sabe se esse tiozão da piada do pavê é o cara que assina o cheque. Que nem é o cheque, Isso é um ponto importante. Né? Você não sabe quem tá contando a piada ruim, se você vai ter que rir dela ou não. Exatamente. Então, assim, é legal isso aí. Eu tenho uma. Não, você não tem uma. Você ainda o ritual aqui é o seguinte, Você ainda a gente conta, mas o cara chegou para ser diretor. Então, segura aí que a gente já te conta como vem as piadas. Teve um lugar que eu trabalhei que as pessoas falavam assim, você não pode achar muita coisa ainda não, Giovana, você não fez um ano. Quando você fizer um ano, aí você começa a achar. Você tem jeito de você achar o que você quiser. A pessoa que vai assistir, ela vai saber do que ela tá falando. Mas, ainda sobre, talvez para direcionar para um fechamento do nosso papo, evidências são muito nessa linha, né? De conseguir entender que quando a gente volta nesse cara, e é importante isso que você falou, né? Voltar nesse cara, perguntar, e aí, como foi para você, está sendo, ou como a partir de agora você espera que seja, né? Porque alinhar a expectativa é importantíssimo. Isso é evidência de sucesso, ou ajuda a alcançar o sucesso esperado. Uma outra coisa é o RH, ainda que não seja o dono, mas é o sponsor ali, como o condutor, eu acho que é o condutor, né? Eu ia falar o cara da orquestra ali, mas no final das contas eu preciso revisitar o onboarding. A integração precisa ser revisitada. E eu acho que é essa retroalimentação. Então eu fiquei um período fazendo de uma forma, eu percebo lá em determinado momento que está todo mundo reclamando ainda ou sugerindo que algo fosse adaptado. Então, não necessariamente é modificá-lo em 100%, sim, mas é fazer melhoras, porque, de novo, qual que é o propósito? O ponto sempre eu estou fazendo isso para quê? Pra quê? Se eu estou fazendo para fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, o mais rápido possível, que tenham um conhecimento mais macro da empresa, se vários novos colaboradores fazem uma sugestão ou mesmo uma crítica sobre um ponto específico, eu preciso olhar para isso. Então, isso já é uma revisita, já é uma refação, total, né? E a pergunta, acho que uma coisa que acontece também no próprio onboarding, você falou das obviedades aí, você fala que uma coisa acontece de tal jeito, alguém levanta e fala, mas por que não acontece assim, então? Porque aí vem o óbvio questionado, né? E aí isso é legal também. Maravilhoso, né? E aí volta lá, cara, seja humilde, né? Tenha ouvido escutatória ali para valer, a gente fala disso também, né? Mas trabalha a escutatória ali para poder chegar e falar, opa, alguém trouxe isso aqui, levantou esse fio, e acho que é legal colocar. Dói um pouquinho ouvir, né? Mas é uma dor importante, né? Porque senão a gente realmente não vai crescer. Não, mas no sentido de, muitas vezes a gente faz essa cerimônia e ela é tão bem pensada, aí você fala, nossa, estou entregando a perfeição. Né? Aí vem um novo colaborador e você fala, caramba, por que eu não pensei nessa pergunta? Exato. Isso Mas faz parte. Faz parte. Mas assim, a Gi falou do para que serve, né? O para que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer, né? A ideia do propósito, né? A gente tem como missão fazer educação com propósito e resultado, né? Como é que eu construo por meio do propósito, como é que eu alcanço o resultado que eu espero? E nesse caminho, a gente gosta de usar o X da questão aqui para os nossos diagnósticos e tudo mais. Então, o que a gente falou o que é o onboarding, falou para que serve e meio que vai deixar para você aqui que está assistindo, que está ouvindo, como faz, né? O nosso jeito de fazer é pensar no que é essencial, mas o essencial mesmo, assim, o essencial. Eu acho que isso aqui é legal. Não, se você já pensou isso, já não coloca no teu onboarding, de cara, né? De novo, o nosso jeito de fazer aqui. Então, esse institucional precisa falar do negócio, precisa falar de para onde o negócio vai, missão, visão, valores praticados, o que é essencial para o negócio rodar. Depois, fala das diretorias, né? Abre isso para um modelo que a gente chama de onboarding 360 graus aqui, mas não coloca tudo na cabeça do novo integrante de uma vez, ele não vai consumir isso. Por vezes ele nunca vai nem acionar aquela diretoria. Pode acontecer ainda dele nunca saber nem onde fica, né? E o que faz, porque ele realmente pode acontecer de um cara não sabia. Nossa, existe isso aqui? Quanto tempo você está aqui? 15 anos. Então, existe há 16. Empresas, né, que são, na verdade, imensos, grupos. Exatamente. Tem vários negócios, isso pode acontecer demais. Total, né? Então, assim, vai por aí e depois é fundamental. Crie jornadas
específicas para os seus perfis de colaborador. O líder tem que ter uma jornada diferente, porque ele vai falar com pessoas diferentes, ele vai entrar em outro tipo de agenda, ele vai entrar com outras responsabilidades. As pessoas ali embaixo, os não líderes, também vão fazer a mesma coisa, terão atribuições diferentes, mas responsabilidades também inerentes ao papel delas. Então, isso é importante deixar muito claro e muito combinado. E eu acredito que é total o papel do onboarding, né, da integração e, sem sombra de dúvidas, o seu negócio, você enquanto RH, você enquanto líder, enfim, só tem a ganhar com um modelo desse mais dinâmico, mais inclusivo, inclusive. E legal também, né, gente? E legal, pelo amor de Deus, né? Faz uma coisa bacana com isso aí, ficar só dando... eu ia falar um palavrão quase, você mas chama a pessoa pra festa. Regra, não você precisa... chama a pessoa pra festa e faz uma festa chata? Não, faz uma coisa legal, né? E assim, gente, dica final: existe modelo ideal, Arax? Não, gente, não existe. O ponto é, você RH e liderança, acredita que os colaboradores estão começando da forma como vocês gostariam? Se sim, é o seu modelo ideal. Se não, já tá aí a resposta. Pronto. Revisite. Pronto. Isso aí. Muito bem. Bom, chegamos ao fim aqui, né? Mais um episódio do Soquinho de novo. Pra quem não tava vendo, a gente dá um soquinho no final aqui. Mas falamos de muita coisa, de onboarding, falamos um pouquinho de planejamento estratégico, de cultura, de forma, né? De recurso, enfim, tudo que cabe para esse papel consultivo de líderes, de RH, de todo mundo que engaja o novo colaborador dentro da empresa, que integra e que recebe bem, para que ele seja muito bem recebido, para que quando for a vez dele, ele também receba muito bem o próximo. Então, esperamos que você goste desse papo. Tem muitos outros aí para você assistir / ouvir, e contamos com o seu feedback para a gente poder melhorar e ter novas agendas para os papos seguintes. Bem? Um abraço, muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais.